Oi, turma, boa tarde. Turma de Agroecologia, Processamento de Produtos Agroindustrial. Hoje, dia 17/8, semana do meu aniversário, gente, que eu faço dia 20. Estou sentindo muita falta de vocês presencialmente, porque eu comemorava meu aniversário a semana inteira com todos vocês, era muito, muito bom, né? Agora eu vou comemorar com vocês da forma digital. E também vai ser muito bom, tenho certeza. Mas estou sentindo falta de muitos alunos da nossa turma, né? Então, está faltando aí ainda o Paulo, o Jerônimo, a Gabriela. E assim, estou sentindo falta de vocês. Quem puder falar para eles que. Gente, sempre é tempo, tá? Então, a gente tem, eu vou disponibilizar hoje, inclusive, os 3 links de novo, relativo às nossas salas, às nossas atividades. Professora, mas e o prazo? Não, gente, por favor, o importante é vocês estarem atuantes, querer iniciar, não desistir, tá? Então, estou sentindo falta dos que estão faltando, viu, gente? É muito importante, principalmente que nas aulas presenciais eu estava tendo 100% de presença. Então, eu gostaria que nessa forma aqui a gente também tivesse essas presenças, viu? Paulo, Paula, Gabi, Jerônimo, por favor, vamos entrar aqui com a gente, viu? Gente, a gente começou falando um pouquinho, né, resgatando um pouquinho da tecnologia, da agregação de valor a matérias-primas, falamos de matérias-primas, e na semana passada eu propus para vocês uma atividade prática extremamente importante para agregação de valor aos produtos agropecuários, principalmente em bases agroecológicas, né? Que é a geleia geleiada e a forma de extração dessa geleia geleiada de extração da pectina pelo albedo do maracujá e pela maçã, né? Então, assim, é extremamente um processamento extremamente importante quando a gente pensa na agregação de valor em matérias-primas, tá? A proposta de hoje, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, é uma outra aula prática que a gente aplica muito, 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 e ela é fundamental para a agregação de valor e, sobretudo, para conseguir um maior tempo de armazenamento para a comercialização dos produtos agroecológicos, né? Agropecuários agroecológicos. Então, que método é esse, professora? É o método de conservação, o controle da atividade de água, aquele que a gente fala secagem e desidratação, né? Então, aqui tem o nosso capítulo de livro que a gente construiu aí, que a gente elaborou, com vários trabalhos que a gente faz na prática aqui na agroindústria, tá? Então, desidratar frutas pelo método de camada de espuma. Inclusive, nós temos 2 TCCs que a agroecologia produziu junto lá com a agroindústria, né? Com a Cagaita, e teve um outro, eu esqueci agora, foi a Cagaita, que foram as meninas que defenderam lá com esse método de secagem, tá? A segurança, por que é importante estudar a secagem, né? Porque ela garante aí para a gente a segurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque ela preserva os valores nutricionais de uma forma maior do que outros métodos, por utilizar uma temperatura controlada, temperaturas mais baixas, e com a desidratação, com a perda da água, do alimento, você consegue também um controle maior dos micro-organismos que possam crescer nesse alimento usando essa água. Então, a tecnologia vai consistir em aplicar métodos e técnicas para o preparo, processamento, controle e embalagem, aumentando a disponibilidade e a variedade de alimentos para os consumidores. Por que aumenta a variedade? Gente, quando você tem uma fruta in natura, ela tem umas características organolépticas e sensoriais. Quando você desidrata, ou seja, quando você retira a água desse alimento, você acaba produzindo um alimento diferenciado. Tanto que a gente não pode considerar in natura e desidratado como sendo o mesmo produto.
Porque quando você retira a água do alimento, você também concentra os nutrientes. Então, na medida com que você, in natura, poderia comer aí umas 3 ameixas, na forma desidratada, ou seja, na forma de ameixa seca, né? Você vai poder consumir 1 ou 2, né? Para a mesma questão do valor energético, do valor calórico, tá? Então, a desidratação, ela promove aí a produção de novos produtos, tá? A conservação dos alimentos por desidratação, a umidade é um fator importante no processo, tanto de alteração quanto de micro-organismo. De alteração, porque tanto reações químicas como reações enzimáticas, para acontecer, precisa de água no meio, tá? E o micro-organismo, para ele poder se desenvolver e multiplicar, ele também precisa de água para crescer. Na medida com que a gente tira a umidade, a gente acaba inibindo ou retardando essas alterações químicas ou então microbiológicas. A desidratação, né, ela é a aplicação de calor para que a água saia do estado líquido e passe para o estado gasoso, né? Mas, professora, tem secagem a frio? Sim, tem secagem a frio, que é utilizado, por exemplo, para micro-organismos, que seria a liofilização. Você põe a água no estado sólido, gelo, e aí depois você reduz a pressão, você cria um vácuo ali dentro do ambiente, e a água, ela sai do estado sólido direto para o estado do gasoso, sem envolver a temperatura. Então, na verdade, você mexeu com a pressão, tá? Isso daí é chamado de sublimação. E é muito utilizado para alimentos, por exemplo, em que você não quer alterar valor nutricional, ou para micro-organismos, por exemplo, que você precisa que eles estejam ativos. E usar calor inativa a micro-organismos, né? A desidratação utiliza equipamentos. E quando a gente pensa em desidratação, um fator importante é a velocidade do ar ali dentro e a umidade baixa, né? Então, naquele dia aqui em Brasília que estiver ventando muito, pode tratar de tomar mais água. Por quê? Porque você vai evaporar mais essa água do nosso organismo, né? Então, assim, a velocidade do ar vai influenciar, a quantidade de umidade dentro do ambiente também vai influenciar essa questão da desidratação, da perda de umidade. Gente, secagem e desidratação são usadas aqui com a mesma função, que é a retirada de umidade do alimento, né, de água do alimento, só que secagem, ela costuma ser classificada como aquela secagem natural. Isso é uma coisa que já é aplicada há muito tempo, a gente usa as condições do ambiente, né, então é feito com a exposição ao sol. Só que a secagem, ela tem natural, ela tem uma série de desvantagens. Primeiro, que você precisa de uma área muito grande para secar. Segundo, é que depende das condições do ambiente, né? Se estiver chovendo, você já não seca. Aí, se estiver muito seco e muito quente, aí você já queima. Ou então perde muita umidade. Um fator importantíssimo é que você não tem um controle com relação a pragas, né? Então, assim, é muito difícil o controle de moscas, de roedores, de insetos, né? Naquele ambiente ali de secagem. E, por outro lado, a gente tem a desidratação, principalmente chamada aqui de desidratação artificial. Por que artificial? Porque a gente vai utilizar equipamentos, e a utilização de equipamentos, você já tem velocidade do ar controlado, temperatura do ar controlado, umidade dentro controlado, e aí a gente tem uma secagem mais eficiente, né? Por ser feito no equipamento, a gente tem uma questão de controle microbiológico, controle de pragas, controle de insetos, né? A que a gente está expondo nesse alimento, tá? Então, o objetivo ali é reduzir a atividade de água, e essa água seria utilizada para o micro-organismo crescer, para as reações químicas acontecerem, e assim, diluindo ali o valor nutricional, ou seja, né, os nutrientes estão diluídos em água, à medida que você tira essa água, você concentra os nutrientes, tá? Vantagens é você ampliar o tempo de prateleira, maior estabilidade, e um que eu acho muito importante,
é você diminuir a quantidade de água, diminuindo assim o peso e o volume do transporte. Então, o transporte no Brasil ele é pago por peso e volume. Na medida que você retira a água, você está diminuindo o volume, diminuindo o peso. Logo, o transporte dessa mercadoria ela vai ficar mais barata, tá? Nós somos um dos grandes exportadores mundiais de suco de laranja. E esse suco de laranja, ele é transportado de forma evaporada. Você diminui a concentração de água ali daquele produto e aí você consegue um transporte mais barato, porque você não está transportando água, tá? Eu disponibilizo aqui 2 artigos muito importantes. Um é da Embrapa, um videozinho bem didático explicando sobre desidratação, e o outro é um videozinho do Globo Rural falando de um desidratador caseiro, fácil de ser produzido. Eu acho que é extremamente importante vocês assistirem aí esses 2 vídeos. No final aqui eu posto um pouco deles, porque eu acho que é uma sugestão muito fundamental aí que vocês assistam, tá? Didático, tá? Quando a gente pensa no desidratador secagem de cabine, gente, ele é um método bastante utilizado. Ele pode ser utilizado em frutas, em hortaliças, e aqui eu já vou mostrar a parte prática, como se a gente estivesse fazendo lá na nossa unidade, lá na nossa agroindústria. Então, primeiro vamos usar a fruta banana como exemplo aqui nesse primeiro caso, né? Então, a gente vai pegar as frutas, vamos lavar, despencar, lavar, e depois de lavar, nós vamos colocar numa solução de hipoclorito, né? Ai, professora, mas essa parte é obrigatória? Gente, no caso da banana, ela já vem com uma casca de proteção, e ela não é em contato com o solo direto, né? Então, assim, nesses casos, existe a recomendação, a utilização do hipoclorito, mas ela não seria uma etapa, vamos dizer assim, obrigatória, essencial. Mas nós estamos falando aqui em desidratar cenoura, nós vamos desidratar mandioca, nós vamos desidratar beterraba, né? Isso tudo é um tubérculo, está em contato com o solo, usa uma adubação orgânica. Então, assim, nesses casos, o meu risco de uma contaminação microbiológica é elevado. Então, esses alimentos, eles precisam ser colocados em hipoclorito. Até mesmo o morango em cultivo protegido, eu ainda colocaria sobre a solução de hipoclorito por questões de crescimento de fungos e outras bactérias. Então, é importante a gente fazer essa análise, tá? Depois que os alimentos forem cortados, da forma e do tamanho que você quiser, a gente vai colocar ele numa esteira, né? E aí a gente organiza e levar para um secador de cabine a 60 graus por 24 horas. Tá? Então, aqui a gente tem uma fotinha lá do nosso secador de cabine, né? Então, a gente vai pegar as bananas, vai fazer o descascamento, a lavagem, vai cortar no formato que a gente quiser, e aí a gente vai levar ao desidratador do tipo cabine, tá? Lá no YouTube, você vai encontrar vários videozinhos explicando sobre o secador de cabine, como construir, tá? Porque é um equipamento bastante simples, tá? de ser construído. Um outro método que a gente tem feito lá é a desidratação em camada de espuma. O que quer dizer isso? Isso dá para ser feito com os alimentos líquidos ou pastosos, né? Ou tudo que eu conseguir colocar numa forma pastosa. Por exemplo, eu quero desidratar a biomassa de banana verde. Eu quero desidratar a massa da banana, da batata doce, né? Então, a gente cozinha a batata doce, espreme ela, e aí a gente vai levar ela para homogeneização, tá? Então, no caso, vamos continuar aqui com a batata doce. Então, a gente vai lavar a batata doce, colocar ela na solução de hipoclorito com 5 ppm
de cloro, a famosa que boa, por 15 minutos. Por quê? Porque a batata doce é um tubérculo, tá, gente? Mas, professora, se eu colhi do pé a cagaita... Não, gente, se você colheu do pé a cagaita, ela não teve todo esse contato, você vai fazer a lavagem, tá? Faz a lavagem e não precisa da solução de hipoclorito. Mas é uma fruta que tem, por exemplo, outra fruta que tem uma probabilidade, por exemplo, que eu irriguei com água contaminada. E aí, que é uma água não tratada, uma água duvidosa. Então, aí você vai colocar na solução de hipoclorito, tá? E aí, a gente vai enxaguar, vai colocar no escorredor para tirar o excesso de água e vamos cozinhar a batata doce. Cozinhou a batata doce, a gente vai espremer ela, né? Espreme a batata doce e homogeniza, bate no liquidificador, no processador, que você achar mais fácil. Aí, com aquela massa, a gente vai colocar 45 gramas do emulsado. Aquilo que a gente usa para fazer sorvete, ele é um emulsificante, né? E aí a gente vai pegar 300 gramas dessa massa que a gente homogeneizou. Vamos colocar 45 gramas do caso do emulsificante, que é o Emulstab, e vamos deixar bater na batedeira por 30 minutos. Você vai ver que ela vai dobrar de tamanho, né? Aí você vai colocar numa forma e vamos levar para o desidratador, o secador de cabine, né? Esse secador de cabine aqui, e vamos deixar 70 graus por 24 horas. Aí ela vai desidratar, vai ficar uma massa seca na forma, a gente vai lá e raspa, e aí você vai ter o pó da batata doce, tá? Então, a gente fez isso com o piqui, a gente já fez isso com a cagaita, a gente já fez isso com araticum, tá? Então, todos esses dá para ser feito usando essa metodologia, tá? E aí, professor, qual a vantagem disso? Porque você vai ter o pó. Você vai ter o pó da batata doce, o pó do araticum, o pó da cagaita. Então, assim, com o pó da cagaita, você pode colocar no iogurte, você pode colocar em bebidas, você pode fazer uma sobremesa. Então, assim, você agora tem um produto de fácil armazenamento, com uma durabilidade grande, que não está só na forma líquida ou de polpa, que está na forma pó, tá? E aí você pode usar para tudo, tá? E um outro que eu recomendo muito, 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 inclusive tem um link aqui para vocês verem, é a desidratação em micro-ondas. Eu gosto muito desse processo de desidratação para folhosos, tá? Para folhosos, couve, brócolis, né? Cheiro verde, que perde bastante, tá? Mas eu vou colocar aqui duas propostas de desidratação. Um para as hortaliças e outras para as frutas, tá, gente? Associado aqui às hortaliças e às frutas, a gente vai usar uma salmoura, ou então nós vamos usar um agente osmótico, uma solução de açúcar. É obrigatório? Não, gente, é só para agilizar o processo de secagem, mas dá para você fazer sem o sal de cozinha e sem o açúcar, totalmente natural, tá? O agente osmótico que a gente vai utilizar é para acelerar essa desidratação em micro-ondas, tá? O mais importante aqui, inicialmente, é padronizar os cortes. Se você colocar no micro-ondas um pedaço de uma fruta como abacaxi, um maior, né, mais grosso, em compensação um menor e mais fino, a gente vai ter, no mesmo processo de secagem, um que vai desidratar mais rápido e outro que vai desidratar mais lento. Aí, como você controla só o tempo, então você coloca lá 1 minuto, esse daqui em 1 minuto vai queimar. Então, o importante aqui é padronizar, fazer os cortes todos muito parecidos, do mesmo tamanho, da mesma espessura, para que a gente não tenha umas amostras queimadas e uma amostra não queimada. Gente, isso daí é para tudo, tá? Por exemplo, secagem de café e depois, posteriormente, torra.
é importantíssimo que a gente peneire. A gente peneira o café para depois você ter as secagens conforme a peneira. Porque se você secar ou torrar um café grande junto com um café pequenininho, o seu tempo de secagem é o mesmo. Só que a quantidade de calor para o grande pode ser insuficiente e para o pequeno pode ser que torre. Então, é importante a gente ter essa padronização, sobretudo de tamanho, quando fala da secagem, tá? Um outro tratamento térmico muito importante, que é, na verdade, um pré-tratamento, é o branqueamento térmico. A gente tem aí uma sugestão de fazer a secagem e a desidratação da maçã, da batata, da própria batata doce, né? E a gente sabe que essas são frutas e hortaliças que contêm muita enzima, principalmente as polifenol-oxidases, chamadas de PPOs. Elas são responsáveis pelo escurecimento enzimático. Na presença de oxigênio, essas enzimas são ativadas e promove a reação química de escurecimento. É importante a gente inativar essas enzimas. O método lá da salada de fruta é você colocar suco de laranja, é você colocar em água, porque aí cessa o contato com o oxigênio. O limão o suco de laranja também vão reduzir o pH. Reduzindo o pH, você afeta a velocidade da reação, porque é uma reação enzimática, e a enzima depende do pH. Então, você controla esse pH também adicionando suco de limão, suco de laranja nessas frutas, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar o branqueamento térmico. O branqueamento térmico consiste na aplicação de calor. Então, vamos supor que eu quero desidratar. Ah, professor, mas você não disse para a gente fazer isso com a banana. A banana, gente, tem uma característica que, sensorialmente, na sua memória sensorial, a gente já entende que banana desidratada é preta. Então, se durante a secagem ela escurecer, essa é uma característica intrínseca dela que já está na sua memória sensorial. Só que se você pegar uma banana desidratada, uma batata desidratada, uma maçã desidratada e ela estiver escura, a sua memória sensorial ela já é para um produto claro, de uma cor clara. Então, nesses produtos maçã, batata, você não quer o escurecimento, tá? Então, aí a gente vai fazer o branqueamento. O branqueamento é um tratamento térmico brando, utiliza temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, por um tempo, né, muito curto, de 1 a 5 minutos, que é só realmente para você inativar as enzimas, tirar o ar de dentro dos tecidos, fazer uma desinfecção superficial, tá? Então, ele é um pré-tratamento, que pode ser utilizado seja antes do congelamento, antes da desidratação, antes da aplicação de um outro método, tá? Então, a gente vai colocar uma temperatura, seja água quente, seja vapor, abaixo de 100 graus Celsius, de 70 a 100, num tempo de 1 a 5 minutos, cada vegetal e cada fruta tem seu tempo, tá? E depois, gente, para evitar um cozimento excessivo, a gente vai resfriar rapidamente, tá? Ah, professor, é o famoso choque térmico, põe no quente, põe no frio. Gente, choque térmico lá para quem não tinha aula de tecnologia. Na aula de tecnologia, a gente chama de branqueamento, tá? Mas lembra, ele é um pré-tratamento, tem função de reduzir os micro-organismos superficiais, melhorar um pouco a textura. Na batata pré-frita congelada, por exemplo, gente, esse branqueamento ele vai pré-gelatinizar o amido. E aí, quando você pré-gelatiniza o amido, a batata, depois de frita, vai ficar mais sequinha, tá? Eliminar o ar de dentro dos tecidos e fixar a cor. Se é verde ou amarelado devido ao carotenoide, a gente vai perceber que a coloração verde fica mais escura e a coloração amarelada também fica mais escura, né? Bem como na beterraba, a presença das antocianinas também ficam mais avermelhadas, né?
Pode ser feito com vapor ou então com água quente e depois tem que ser seguido de um rápido resfriamento. A regra é geral, tá, gente? Todo aquecimento tem que ser seguido de um rápido resfriamento. Isso daí é regra geral, tá? Para tudo quanto é tratamento que envolve calor, todo aquecimento é seguido de um rápido resfriamento. Tudo, tá? Desidratação osmótica a gente vai utilizar aqui de forma complementar, tá, gente? De sal de açúcar, né? A água sai do mais concentrado para o menos concentrado, né? Então, assim, a gente tem lá uma solução de sal, saturada, né, bem rica em sal, e a gente coloca o alimento ali dentro. O alimento, ele contém água, então ele está menos saturado do que a solução. Então, a água vai sair do alimento e vai para a água, vai para aquela solução. Porque ela vai sair do alimento ali e está na salmoura. Gente, se permanecer muito tempo ali, o sal começa a entrar. Então, não é para ficar eternamente nessa solução. Eu só quero que fique nessa solução para que a água saia do alimento, tá? Então, esse processo ele é rápido, tá? A gente vai fazer uma solução, vai colocar ali 30 minutinhos, né? E na temperatura, uma temperatura de 40 para facilitar esse processo de osmose. Então, tanto no açúcar, se for, tanto no ouro, quanto, por exemplo, tomate seco, para facilitar o processo de secagem, a gente coloca 3% de sal por 30 minutos, e aí essa parte da água do tomate já sai para a solução salina, né, por osmose. E no caso de frutas, né, a gente faz uma solução de sacarose, é uma relação de 1 para 1, pegando açúcar que eu não queira que escureça, né? Aí eu vou deixar 30 minutos também na temperatura de 40. Então, parte da água da fruta vai sair para essa solução. E aí você tira a fruta dali. Se eu deixar muito tempo, aí o açúcar entra na fruta, tá, gente? Não é o interesse aqui, tá? E aí a gente vai levar para o micro-ondas, né? Coloca um papel toalha, ou coloca um pano, né? Higienizado, e aí você dispõe as frutas e as hortaliças nesse micro-ondas e liga ele. Depende ali, ó, você coloca na diferenciar as potências. Gente, você ralou, como é o caso aqui desses nossos exemplos, né? Que a gente quer fazer aquelas sopas desidratadas, mas com verduras mesmo, né? Você ralou. Se você colocar na potência de 100, vai queimar, porque você fez uma espessura muito pequena. Então, você coloca numa potência de 60, tá? Mas você fez ali um tamanho maiorzinho, então coloca 80. Se fez um tamanho grande, coloca 100, tá? De potência, tá? Lembrando que todo produto desidratado, ele tem que ser armazenado, embalado, tá, gente? Porque o ar e o ambiente pode vir a contaminar. Então, nós temos que fazer o processo de embalagem. Em locais muito úmidos, se você não embalar, esse alimento puxa a umidade do ambiente e aí ele passa a ficar úmido de novo, você perdeu todo o seu processo de desidratação, tá? Então, aqui, por exemplo, para couve, né, a gente coloca lá 0,5
minutos, isso daí é 30 segundos, contando até 30, né? Deixa lá na desidratação osmótica, que é a solução de sal, por 30 minutos, e no micro-ondas gastou aí 4 minutinhos. Professora, eu posso já colocar os 4 minutinhos, sair e depois voltar? Poder pode, gente, mas é bom você ficar de olho, porque cada micro-ondas, mesmo na potência lá, padronizando a potência, pode dar diferença na secagem e aí alguns vão queimar. Então, é bom você ir, coloca 2 minutos, aí observa um que você cortou menorzinho, já você vai observando, tá? Pimentão, gastou 8 minutos de secagem, cenoura, 9,5 minutos. O cará aí, ó, gente, foi quem mais gastou minutos de secagem, tá? Deu 60 e a gente ainda colocou na potência de 80, tá? A batata barô, a gente já usou a potência de 100, gastou 8 minutinhos, né? A batata inglesa, a gente colocou 100 na potência de 100 e gastou 7 minutinhos, tá? No caso das frutas, né? Então, aqui a gente coloca elas no prato, cortadinhas, e vai levando ao 6, né? Dependendo da potência do micro-ondas, se você colocar de uma vez, algumas partes elas queimam, tá? Então, é importante, tá vendo? Aqui teve algumas que queimaram, né? Então, assim, é importante você ir colocando de 2 em 2 minutos, para que, por exemplo, essa aqui já secou, você já tira do micro-ondas, aí deixa. Essa daí foi uma do dia 17 até o dia... Eu vou mandar pelo e-mail de vocês o link referente a essa aula de hoje, tá? Professora, qual a atividade avaliativa dessa semana? Eu vou mandar para vocês, para cada uma de vocês, sugestões de artigos sobre o tema que vocês escolheram, né? Então, vocês escolheram o tema para agregação de valor. E aí, lembro até que a Bárbara ainda está estudando aí um tema dela, que ela quis pesquisar mais sobre o tema. Esse tema, gente, é um tema que você sempre quis pesquisar ou falar de alguma matéria-prima em base agroecológica. Pode ser do Cerrado, pode ser não do Cerrado. Então, assim, da sua região. Então, pode ser um alimento que você já tem costume de trabalhar muito, ou que você já tem o costume de comer muito, de consumir muito. Então, assim, pode ser qualquer alimento que você queira agregar valor, tá? E aí, eu vou enviar essa semana e vou pedir para que vocês organizem aí um planejamento sobre os artigos que eu falei, que eu vou enviar para vocês. Ou então, não, professora, não era isso, eu quero outros artigos, né? E aí você pode me enviar esses outros artigos também. Essa daí é a atividade para essa semana, tá, gente? É uma atividade sugestiva para essa semana. Eu vou colocar aqui, porque eu baixei aqui o videozinho, né? Que eu sugiro aí o link. Gente, só lembrando, né? Eu sempre coloco aqui numa velocidade maior na hora que eu estou olhando, né? Então... a secagem ou desidratação é a alternativa que demanda a infraestrutura mais simples. Simplicidade, porém, não significa falta de cuidado. As mesmas regras de boas práticas de fabricação que já aprendemos aqui se aplicam a todos os processamentos de alimentos, tá? Isso, Chico, falou bonito. Como eu ia dizendo, a desidratação, como o próprio nome diz, é a remoção da água do alimento e ajudar então, esse videozinho aqui vai complementar muito, viu, gente? Essa parte introdutória aí do que é, né? E esse outro vídeo aqui... Aí lembra, tá rápido, gente, porque eu coloco aqui na velocidade rápida, tá? Tubos de PVC, pés, tubas de 90 graus e cantoneiras de alumínio, que vão ser
Se o produto for mais fatiado, aí você pode colocar até mais bandejas para ter maior capacidade de secagem. Com a estrutura pronta, é hora de preparar os alimentos. O açafrão é cortado em fatias fininhas. O tomate vai sem as sementes. Assim como a maçã, que deve ser cortada em rodelas. E para a banana ficar caramelada, é só raspar a película que envolve a fruta. Aí vai tudo para as bandejas cobertas por uma tela. E depois para uma caixa de isopor. Lá dentro, um aquecedor caseiro faz os alimentos suarem. Qual que é a temperatura do aquecedor? Então, quando ele começa a entrar em estado de secagem, de hidratação, é em torno de 60 graus. Agora é só tampar, né, professor? Você usa a tampa invertida, fazendo com que o ar passe por uma extremidade e saia na outra extremidade, a umidade do produto. Cada alimento tem um tempo de secagem, porque tem tamanho, tem quantidade. Gente, então, assim, esse daqui eu achei uma solução até mais fácil do que o desidratador de cabine. Todo mundo consegue fazer um desidratadorzinho desse aqui de uma forma bem simples, viu, gente? Então, assim, é uma sugestão e uma dica muito legal, tá? Eu deixei aqui o SGA aberto para que vocês vissem, né? Lá no portal do aluno, eu já tenho dado presença a todos os que participaram. Mas, gente, vamos correr atrás do Paulo, da Paula, da Gabi, do Jerônimo, para que eles não desistam, né? Então, assim, vocês vão poder fazer essas atividades até o final do semestre, me procurar, eu estou sempre nos nossos horários de aula disponíveis, o meu e-mail, o meu WhatsApp, tá tudo disponível para que vocês possam estar fazendo aqui as nossas aulas e o aprendizado. Igual eu falei outra vez, professora, depois eu estou fazendo nessa modalidade, mas depois eu posso ir lá na agroindústria e fazer isso na prática? Sim, gente, pode sim. Inclusive, essa do açafrão, a Deildes, né, a aluna aí da agroecologia, ela já fez várias iniciativas, como, por exemplo, secar moringa olerífera. Ela, com os açafrão que ela produziu na casa dela, na unidade dela lá com o pai dela, a gente secou o açafrão. Então, assim, é possível, viu, gente? É muito possível a gente construir essa parceria aí lá quando a gente voltar presencialmente. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de tentar essa nossa modalidade, viu, gente? Principalmente o desafio. Teve uma aluna da agropecuária que já tentou a geleia na semana passada. Eu fiquei muito feliz, assim, quando ela mandou que ela tentou a geleia, que ficou muito gostosa. Então, assim, ela fez de morango, uma coisa que é uma matéria-prima que a gente tem bastante. Mas tem outras frutas também que a gente pode estar utilizando lá. E agora, gente, essa secagem em micro-ondas é super interessante, tá? E todo mundo aí pode usar o método, né? De secagem usando micro-ondas, tá? Então, vou interromper aqui nossa gravação, desejando a vocês uma excelente semana, tá? E vamos atrás de todo mundo, né? De todos os nossos alunos, todos os nossos colegas que não estão aqui. Muito obrigada, gente. Semana do meu aniversário, muito feliz aqui, viu, gente? Muito obrigada.